Novamente o julgamento no STF sobre a possibilidade ou não da prisão em segunda instância. E eu falo o que esperar do STF. Volto mais uma vez neste espaço para trazer o assunto do julgamento que se dará no STF nos dias de hoje e de amanhã sobre a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, baseado nas ações diretas de constitucionalidade de número 44 e 54, que, entre outras coisas, o de definir se vamos seguir ou não aquilo que a nossa Constituição Federal vale ou não. Pode parecer chato ficar constantemente falando sobre este tema quase toda semana, mas a importância do julgamento extrapola os aspectos meramente jurídicos para atingir o alcance social. Talvez seja o julgamento mais importante do tribunal sob os auspícios da atual Constituição. O que sair daí vai apontar o Supremo que temos do Supremo que queremos. Dizer o placar da decisão hoje do plenário é puro exercício de futurologia. Não deixa de ser medonho pensar que uma Corte Constitucional tem a possibilidade de julgar justamente aquilo que deveria defender de forma intransigente, ou seja, a lei maior de um país, a Constituição. O ideal seria um placar de 11-0, mas isso não é possível. Existem no tribunal aqueles que tentam, através de um contorcionismo jurídico, valer os seus valores em detrimento aos valores legais. E isto não é bom. Mas vivemos tempos estranhos, seja para que lado se olhe. Em países de democracia mais consolidada, não é crível um tribunal constitucional julgue contra aquilo que se propõe defender e guardar, que no caso são suas constituições. Mas o Brasil tem peculiaridades, e elas nem sempre são auspiciosas. E quando nos deparamos com o que diz o artigo 5º, inciso 42 do texto constitucional, não consigo vislumbrar sentido diferente daquilo que aponta as suas palavras. O que vimos ao longo dos últimos meses foi um festival, entre aspas, de juristas, fecha aspas, defendendo as mais diversas entortadas jurídicas para justificar conotação diversa do que está escrito na Constituição, em especial ao artigo acima dito. Numa democracia madura, as coisas devem ser feitas de maneira certa. Não será para atender apenas uma sanha punitivista que vamos dar significados diferentes daquilo que não deixa dúvidas ao que está escrito em uma norma. Para fazer valer a sua respeitabilidade, o STF deve julgar essas ADCs naquilo que se espera, garantir a presunção de inocência como um pilar inegociável de civilidade. Uma série de notícias falsas divulgadas por aqueles que deveriam, no mínimo, ter responsabilidade com os cargos que ocupa é o de alardear que, com a decisão da manutenção do dispositivo constitucional, haveria a soltura de 190 mil presos. É uma mentira tão deslavada que a sua divulgação, pura e simplesmente, seria prudente uma punição. Como já disse na semana passada, somente pouco mais de 4.900 presos seriam beneficiados com a decisão do STF. E mesmo assim não seria automática, haveria avaliação de caso a caso. Outra mentira deslavada foi afirmar que a decisão do STF acabaria com as prisões. É tão estúpida, assertiva, que seus divulgadores esquecem as demais leis penais que temos. Mas todas essas aleivosias são justamente para deslegitimar e constranger os ministros da Corte, pelo menos aqueles que vão votar de acordo com a Constituição. Outro argumento rasteiro, inclusive endossado por um dos ministros do STF, é o de atender o clamor do povo que não aguenta mais ver tanta impunidade pela prisão em segunda instância. Pois é, aquela velha história. Se não tem um argumento inteligente, apelo para o populismo mais mequetrefe. Tribunais devem se ater aos códigos e não à opinião pública, entre aspas, né? Porque isso não existe. Clamor popular, como justificativa para pautar decisões de uma corte, é o caminho mais perto para a demagogia e tirania. Espero sinceramente que prevaleça o direito e não as idiosincrasias dos palpiteiros que dizem conhecedores da lei e suas nuances, quando na verdade são aquilo que eu disse no início desse parágrafo, meros palpiteiros sem profundidade e conhecimento. Insurgir com o que diz de forma cristalina a Constituição Federal é um meio de destruir valores democráticos duramente conquistados por outras gerações, apenas para atender uma convicção desprovida de amparo técnico e doutrinário. Se o STF decidir prevalecer o que prediz o texto constitucional a respeito da prisão em segunda instância, se verá os mais desvairados ataques
daqueles que não compreendem os valores da democracia. Dirão que houve intenções políticas para salvar este ou aquele que se enquadra nos termos de uma prisão em segunda instância. Mas essa gente não entende que justiça boa é aquela que atende seus valores mais recônditos de autoritarismo. Imagine-se que tem advogados que pedem o fechamento pura e simplesmente da nossa mais alta corte. Não os vejo como defensores da lei da democracia. São reacionários da mais pura acepção do termo. Por outro lado, se o STF decidir pela prisão em segunda instância, não direi diatribes contra a mais alta corte ou contra a honra de seus membros. Discordarei, mas acatarei, mesmo sabendo que a democracia vai perdendo aos poucos os seus fundamentos à reboca de uma retórica que esqueceu o passado e as lutas que foram travadas para chegar aonde chegamos. Costura-se, se assim entender o tribunal, os primeiros pontos de uma ideia que o direito e seus valores devem ser apenas um instrumento para prevalecer ideias retrógradas. Espero que a democracia vença. Então, hoje e amanhã, é o julgamento da segunda turma. Placar, não sei, certo? Mas o que vier de lá, temos que acatar. Um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira.